pessoal, você, colega médico, você que tem interesse da área de saúde, seja muito bem-vindo ao episódio de número 58 do Ser Médico Podcast. Hoje nós temos a presença do diretor comercial da Nadem, Alexandre Lemos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo, veio de Brasília para cá e nós estamos aproveitando, né? Tem que aproveitar esse tempo mesmo, tá certíssimo. Quando o James montou a agenda do dia de hoje, começou cedo a agenda, viu? Maravilha. Aí falou, a gente só termina depois do podcast. Falei, então, meu voo é só amanhã cedinho, dá tempo. E mais uma vez, eu já digo que o James Giacomazzi aqui já é de casa. Obrigado, James, pela sua presença. Hoje ele está aqui na cadeira de co-host desse episódio do Ser Médico. 2 contra 1 contra ele. Viu só? Eu quero ver você nesse papel do outro lado da mesa, Sr. James. Ele já esteve. Mas eu nunca tinha presenciado, não era eu que estava sozinho do outro lado. Mas estou aqui para te ajudar também. Nós gostamos de emoção. Hoje nós estamos aqui 2 contra 1, não é isso, James? Isso aí. Quero agradecer muito aí, César e toda a equipe, por mais essa oportunidade, né? O César deu uma abertura interessante para nós sugerirmos e, enfim, então sempre a gente está aí trocando umas informações no sentido de poder agregar e agradeço aí pela consideração e confiança em nos atender. Que isso, James, você é de casa. E eu tenho certeza que as informações aqui que o Alexandre vai nos passar, posso chamar de Alexandre, Pode, né? por favor. Vão ser informações muito úteis para você, jovem médico, conhecer um pouquinho desse cenário, né, em que a Nadem está inserida, que é a questão do seguro médico, do seguro para os profissionais da área de saúde, né? Conte para nós um pouquinho sobre você, quanto tempo está na Nadem e qual que é o propósito da Nadem para nós. Tá certo, vamos lá, vamos contar um pouquinho de história. História é sempre interessante, né? Vamos lá. História é sempre muito bom para conhecer. Esse é seu tempo, tudo. Vamos lá. Você bem colocou, o nome é Alexandre Lemos, na verdade eu estou na Nadem há 6 anos enquanto diretor comercial, ou seja, todo o trabalho voltado à estruturação da equipe comercial, tratar o dia a dia desse representante, dessa turma que está no dia a dia com vocês também, né? Tem a gestão lá da minha parte, da minha equipe comercial. Deixa eu entender um pouquinho, qual o tamanho, pode compartilhar com a gente em termos de números do departamento, do time comercial da Nadem hoje? Nós temos só no time comercial interno, nós estamos aí com algo próximo a 10 pessoas. Certo. Entretanto, a equipe como um todo, que é distribuída no Brasil inteiro, nós temos hoje algo próximo a 1.000 empresas, porque a relação é com o CNPJ, então a gente está com algo em torno de 1.000 representantes comerciais enquanto pessoa jurídica. Se a gente fizer uma continha de padeiro, que tem pelo menos 2, 3 funcionários nessa estrutura de cada uma dessas empresas, a gente está falando aí de 2, 3 mil representantes em todo o Brasil. E aí, só como curiosidade minha, talvez seja de alguns colegas, são escritórios de advocacia ou não? Não, essa turma, essa equipe é voltada exclusivamente para a parte comercial. A parte de atendimento para você médico, para qualquer profissional da área da saúde, é realizado por, hoje, 61 escritórios de advocacia credenciados, espalhados também por todo o Brasil. Então, esse número é interessante. Existem 60, me corrija se estiver errado, 61 escritórios operacionais que estão aí para servir o afiliado à Nadem, não é isso? Exatamente. E quando a gente fala do estado do Paraná, nós temos 3 escritórios no estado, sendo que desses 3, 2 estão aqui em Curitiba. Interessante. Então, Curitiba é realmente uma menina dos olhos para o Dr. Raul Canal, nosso presidente. É isso? É diferente, sim. Até quando a gente começa a analisar, e a importância de números é muito importante, é fundamental para que a gente tenha conhecimento da abrangência, sabe? Até onde vai. Até onde vai. Quando a gente pega o estado do Paraná, é o estado onde a gente tem proporcionalmente uma das maiores penetrações entre quantidade de profissionais e quantidade desses profissionais como pertencentes aos quadros da Nadem. Então, a gente pegar, por exemplo, estados como o de São Paulo, nós temos hoje 600 mil médicos aproximadamente no Brasil, sendo que 160 mil deles estão em São Paulo. Então, o estado do Paraná está ali entre o 8º, 9º estado do Brasil em termos de quantitativo de profissionais. Então, tirando essa questão de números absolutos e indo para a parte de números relativos, sim, o estado do Paraná é um dos que nós temos a maior penetração. Existe um nível de aculturamento, existe um nível de preocupação
do médico do estado do Paraná. paranaense em relação a se proteger, diferente de outros estados. Se a gente pegar... Interessante essa observação, muito interessante. A gente olha, sem querer fazer comparação de estados, mas não indo muito longe, aqui, um pouquinho mais abaixo no Rio Grande do Sul, que a gente tem o 5º maior estado em termos de concentração de médicos, é um dos que tem a menor penetração nossa. Interessante. E é uma questão, existe uma questão, isso nasce um pouco da questão cultural. Alexandre, conte para nós um pouquinho o que é a Anadem. Como começou, sabe, do teu ponto de vista. O Dr. Raul nós já tivemos a honra, né, de tê-lo aqui, no Ser Médico, mas eu quero saber do ponto de vista teu, como diretor que já está há 6 anos na Anadem, qual que é o propósito da Anadem? Conte para nós, talvez até para as pessoas saberem um pouco mais da Anadem. Tranquilo. A Anadem, na verdade, como eu acabei de comentar sobre Porto Alegre, o Dr. Raul é gaúcho. Isso. A Anadem nasceu em Porto Alegre. Que é o atual presidente da Anadem, sim, né? Sim. Nasceu no estado do Rio Grande do Sul, quando depois o Dr. Raul mudou para Brasília, acabou levando a sede para lá. E agora, em setembro deste ano, nós vamos completar 25 anos de idade, 25 anos de existência da Anadem. E nesses 25 anos a gente faz basicamente uma coisa: cuida de você. O principal objetivo da Anadem é promover a defesa do profissional da área da saúde quando eventualmente demandado, seja na esfera ética, na esfera administrativa, criminal e na principal, que é na esfera civil. O nosso papel é cuidar do seu nome, cuidar da sua imagem, cuidar da sua carreira, para que você possa desenvolver o teu trabalho sem ter que se preocupar com situações que infelizmente acontecem. E o que você tocou num assunto muito interessante, muito comum nos países mais desenvolvidos, a questão da cultura do médico ter um seguro. Isso é muito comum, né, lá fora. Quando a gente olha para o principal mercado mundial, que é o mercado norte-americano, da mesma forma com que ninguém desce o carro de uma concessionária do meio-fio sem ter a sua devida proteção, o seu devido seguro, nos Estados Unidos não se entra num centro cirúrgico se aquele profissional não tiver algum tipo de cobertura. Isso vem de cultura, alguns casos um pouco mais impositivo. Os Estados Unidos têm essa característica, tem uma característica onde a parte de judicialização, diferente do Brasil, que a gente não pode fazer propaganda, né, enquanto advogados, da mesma forma que não se pode fazer a propaganda na parte médica, lá é totalmente diferente. Você conhece totalmente bem. Diferente, Tem isso outdoor, mesmo. televisão. Se você liga a televisão, você vai pegar ali um comercial entre um programa ou outro, você só vai ouvir advogado colocando à disposição de qualquer tipo de serviço. Então, existe uma forma, nos Estados Unidos em especial, tem um nível muito maior. Talvez por conta dessa demanda, o médico acaba se protegendo. É o aprendizado pelo amor ou aprendizado pela dor, né? Exatamente. Então, o Brasil, infelizmente, ainda está longe desse nível de cultura. De proteção. E aí, quando a gente fala de aculturamento, a gente pode, por exemplo, falar de poupança. O brasileiro tem a cultura de guardar dinheiro? Não. Diferente dos Estados Unidos. A maioria não. Né? Sim, falando em linhas gerais, né? Então, essa questão do aculturamento, ele parte também desde situações como essa. E você sabe, Alexandre, você comentou aí de 25 anos, né, de história. Eu fico imaginando, porque um dos grandes desafios do empreendedorismo, da área das empresas, é a questão cultural, de serviços principalmente, sabe? Lá no início, né, quando começou a Anadem, com 20 anos, 15 anos, 10 anos, como essa questão cultural, hein, James, foi difícil para mostrar para o médico a importância, de repente, não que ele seja um mau médico, não é isso, mas dele se sentir leve, né, para poder exercer a sua atividade, sabendo que hoje em dia tudo é possível de risco, né, basta sair de casa, você está sujeito. Sim, sim. Né? Que você pode se sentir seguro. O que a gente costuma colocar nas nossas participações, então, a título de curiosidade, nós chegamos a participar entre 200 a 300 congressos médicos no Brasil por ano. Desde simples e pequenos workshops, como a gente estava conversando com outro colega há pouco, até eventos muito maiores. E a gente sempre está presente com o nosso stand, com o nosso trabalho, fazendo a divulgação de forma institucional. E é nesse momento, quando você pediu para puxar aí 5 anos, 10 anos atrás, é um trabalho de formiguinha.
é um processo onde você vai colocando a cada momento um pouco de conhecimento. E isso, a gente acaba às vezes se deparando com situações, eu adoro trazer o exemplo, eu adoro trazer a história para entender o presente. Um dia eu estava no interior de São Paulo, num desses workshops, era um workshop de plástica, e a gente não tinha aquele stand tradicional. Tinha uma mesa, essas mesas de pranchão, estava ali com material presente, um advogado da região, uma equipe comercial, e eu estava lá. Dali a pouco me vem um senhor para a mesa. E a gente tem um dos nossos materiais, é uma revista de direito médico. E esse senhor começa a folhear a revista. Acharam que era paga? Não, não, isso aqui é gratuito, você pode pegar. Aí comecei a conversar, pensando enquanto alguém que estava no evento, vou fazer uma venda aqui, né? O comercial tem que estar ali. Dali a pouco ele fala assim, não, eu não sou médico, eu sou juiz. Eu fui convidado para dar uma palestra aqui, ali uma meia hora, e estava andando entre os estandes. Achei interessante, parei para olhar. Falei, opa, tranquilo. E aí ele começou a me contar a história. Falei, eu tenho 2 filhos médicos. Um está terminando residência e outro já é formado há pouco tempo. E ele abriu para mim assim, olha, eu falei para esses meus 2 filhos que ao terminar a faculdade, começarem a exercerem a profissão, eles tinham que fazer 2 coisas. Primeiro, ter um seguro de responsabilidade civil e ter um advogado especialista em direito médico. Olha só, um juiz falando isso. Na hora que esse juiz falou isso para mim, falei, não preciso marcar nem o gol, não era nem colocar a bola na marca do pênalti e chutar, não precisei fazer mais nada. Falei, senta aqui. Pronto. Perfeito. Tempos depois, esses 2 filhos dele são clientes nossos hoje. Acredito. Então, a gente consegue trazer esse trabalho de formiguinha, mas ele é necessário todo dia, utilizando canais como o seu. Agradeço mais uma vez a oportunidade de poder divulgar, de poder compartilhar com todo mundo também essas informações. Nós estamos aqui para contribuir, né? Eu acho que a palavra contribuição é uma grande, uma grande intuição, uma intenção de a gente poder com que as pessoas evoluam, os médicos, novos médicos. Nós estamos contribuindo a divulgar que existe a Anadem, né? Não é nem a questão comercial, nada disso. Existe sim um seguro no Brasil, né? Uma situação que deixa o jovem médico ou o médico mais experiente mais confortável para poder executar a medicina que ele acha que da melhor forma possível ele tem que executar, né? Dentro de uma ética, de toda a questão técnica adequada, não é isso, Alexandre? Nós chamamos esse produto de blindagem profissional. Blindagem. Né? Fazem blindagem patrimonial, blindagem familiar. Acaba se aplicando a diversas esferas. Conceito. Quando você está protegendo aquilo que eu chamei de mais importante, que é o seu nome, a sua imagem, a sua carreira, você também está protegendo o seu patrimônio. Porque imagine que tem ali uma situação onde você tem que fazer o pagamento de uma eventual indenização. Se você não tiver um patrimônio ou se você não tiver um produto como o da Anadem, você vai ter que se desfazer daquele patrimônio, seja ele qual for, para poder pagar aquela eventual conta. E hoje conta. as empresas fazem essa blindagem dos diretores das empresas, né? Os profissionais estão fazendo cada vez mais. Existe uma outra modalidade de seguros, é um pouquinho diferente do que é a atuação na parte médica, que é exatamente para administradores. Esse é um outro tema. Isso. E isso nasceu na década de 60 nos Estados Unidos. Que é um conceito muito... E começou no Brasil apenas nos anos 2000. Olha só, hein? Isso eu trabalhava numa seguradora à época, quando no advindo desse produto é um seguro de responsabilidade civil para administradores. Então ele tem um nomezinho em inglês, até hoje nunca conseguiram traduzir isso aqui efetivo como nome de produto. Exatamente. Ele é chamado de DNO, Directors and Officers. Exatamente. Então mas ele é voltado para o administrador. Seja qual empresa for, pode ser um hospital, pode ser uma clínica, pode ser uma agência, um banco, pode ser qualquer tipo de empresa. Alexandre, até eu não estou deixando aqui meu co-host falar, mas é que eu sou muito curioso com essas coisas. Eu vejo aí um oceano, talvez para mim é azul, pelo menos em termos de conhecimento. Deixa eu te perguntar, a Anadem tem atuação junto a instituições jurídicas, não só pessoas físicas, para fazer apólices coletivas de médicos que atuam dentro da instituição? Temos diversos modelos. Eu não sabia disso. Sim, a gente tem diversos modelos. Vou dar um exemplo muito fácil de a gente visualizar. Grupos de anestesiologistas. Então, eles criam ali a sua cooperativa. A cooperativa. Então, a gente faz o trabalho em cima daquele grupo. Tem esse modelo e tem diversos. E hospitais também? Hospitais também. Como se fosse uma companhia, uma empresa? Sim. Que bacana. Dando cobertura
tanto para a pessoa jurídica Sim. quanto para a pessoa física. A gente destaca sempre a importância de se proteger as duas. Ah, mas eu só tenho minha empresa para emitir nota. Sim, mas o dia a dia que a gente vê no judiciário é exatamente o paciente demandando dos dois lados, né? Então, isso é a importância de se proteger dessa forma. Quero saber um pouquinho como é que anda meu co-host. Muito bem, muito bem. O que você anda fazendo? Feliz Conta para nós aqui. assim, a tua área de atuação principal na saúde hoje. Como é que você tem atuado? Na verdade, Conta veja, pra nós. até a Blimed, bem na verdade, nasceu justamente, né? Foi um insightzinho, inclusive, né? Blindagem médica, Blimed. Depois que eu conheci a Anadem. Veja, é uma empresa, né? Mais uma empresa daquelas que a gente tem, né? Vindo de um ramo imobiliário. Tenho a imobiliária. E a Blimed acabou nascendo justamente através de uma conversa com hoje um dos principais escritórios de advocacia hoje do país, aqui em Curitiba, né, o Dr. Pilate, e me chamou muito a atenção, não só o produto como empresa e prestação de serviço, quanto também uma nova era que se forma, né, e que se construiu, né, através dos anos, de toda essa constituição aí de possibilidades de judicialização e tal. Então achei muito interessante. E uma coisa que dentro da conversa, eu não quis interromper, mas dentro dessa conversa você mesmo colocou alguns pontos assim que foram muito interessantes. A Anadem, a Anadem certamente é a única empresa que ela não faz só uma prestação de serviço, que ela é mais completa do que qualquer outra condição de um seguro tradicional, né? A Anadem não tem frieza, a Anadem ela tem um acolhimento. Eu estou te falando, parece uma coisa bastante primária ou até mesmo infantil, mas realmente ela tem. Eu não sei se o que eu vou falar é uma coisa interessante, é até engraçado, soa engraçado, mas na infelicidade de um profissional da saúde, não só o médico, né? O médico, o dentista, o fisioterapeuta, né? o enfermeiro. Não é só enfim. médico, né? Não. Todos os profissionais da área de saúde. profissional da área da saúde. Toda a área da saúde humana é onde a Anadem faz essa cobertura, faz esse atendimento. Não é um atendimento, é um acolhimento, César. O que eu vou falar pode ser uma coisa, um trocadilho até engraçado, mas na infelicidade de um médico sofrer uma judicialização, feliz de quem tem. Porque não existe, eu acho que talvez, eu não posso dizer no mundo, porque não conheço, mas no Brasil eu não conheço nada e nenhuma empresa que acolha o seu associado como a Anadem assim o faz. A tranquilidade que ele tem por estar dentro da dinâmica jurídica e comercial até, porque tem esse apelo, né? Eu realmente não vi, e isso foi que me chamou a atenção para que eu entrasse nesta área junto, né, somando junto com eles, com o Dr. Raul, e em especial aqui com o Alexandre, pela dinâmica, pelo trabalho e pelo respeito que eles têm com vocês, sabe? Então... James, até para te complementar, quando acontece um momento de infelicidade como esse que você mencionou, o primeiro contato se dá, né, entre o médico e o advogado. O que o advogado nosso vai dizer? Doutor, esse problema que era seu, ele agora é meu. Vai voltar a trabalhar, vai para a clínica, vai para o consultório, vai fazer sua cirurgia, a gente cuida disso. O que a gente está levando nesse conceito de acolhimento? A gente está levando paz, a gente está levando tranquilidade. E o senhor conhece bem o quanto isso pode perturbar a cabeça, pensando em situações, hoje eu tenho uma audiência, amanhã eu tenho... Não, toca a sua vida, que a gente cuida. Essa frase a gente utiliza muito. O problema que aparentemente agora era seu, agora é meu. Isso é muito importante, né? E aqui eu também vou falar como médico, né? Eu acho que é muito importante um depoimento meu como profissional, que as infelicidades, que é o termo que você usou, pode acontecer com qualquer um. Sim. Sabe? O próprio Dr. Raul Canal nos citou, não vou entrar em nomes, nada, algumas situações que aconteceram que uma simples investigação, às vezes não só
do ato médico ou da instituição médica, mas algo relacionado a terceiros, pode ser com pacientes mesmo, poderia de repente, que eu sei que a Anadem faz isso também, né? Ela vai fundo na causa, junto com o escritório da advocacia. Sim, a gente vai no detalhe. Vai no detalhe, né, da situação, para levantar o que realmente aconteceu, o que é certo, o que não é, o que é justo, o que não é, para dar subsídios jurídicos, não é isso? Exatamente. O nosso objetivo... Para quesitos legais. Sim. O nosso objetivo, que eu coloquei no início, é cuidar do seu nome, da sua imagem, da sua carreira. Não lhe deixa... você acaba, como qualquer pessoa, vulnerável a acontecer alguma coisa. Então, como o nosso papel é cuidar de você, então, se tem essa infelicidade, bem colocado pelo James, o que a gente vai fazer com que você, ao término desse momento, saia igual entrou? Exatamente. Você sabe que na cirurgia nós temos uma citação que a gente diz assim, o paciente entra, deita na sala, na mesa cirúrgica, terminou a cirurgia, pelo menos na área que nós atuamos, sabe, a gente diz assim, o paciente tem que sair igual ele entrou. Ou seja, bem, né? Sim. De preferência com a patologia, ou que na minha área que é de rinoplastia, da melhor forma possível. Sim, sim. Né? Mas o que eu quero dizer é isso, é que vocês dão todo esse suporte para o médico, que isso é muito importante. O acolhimento é algo que pode acontecer não só para o médico, mas para o próprio paciente. Porque você, um escritório bem habilidoso, que eu sei que vocês têm, entre 61, né? Credenciados, a equipe, não é qualquer escritório que se credencia na Anadem, né? Exatamente. Todos os nossos profissionais são especialistas em direito da área da saúde, em direito médico, em direito odontológico. Isso é algo muito importante, porque o tratamento, a tratativa do profissional da área jurídica com o paciente é na forma também de sempre mitigar os desdobramentos, as consequências da judicialização, às vezes até evitando que chegue na judicialização. E a gente faz isso todo dia. Eu sei. Esse é exatamente o objetivo. E eu acho que essa fase de você evitar a judicialização, termo difícil de falar, mas eu falei. Falou. Evitar a judicialização é algo sensacional. Porque às vezes é isso que o médico precisa, é isso que o paciente quer, saber que existem pessoas também neutras no processo que estão mostrando uma outra forma de resolver. Isso tudo é algo muito interessante. Porque a gente busca colocar em momentos onde a gente tem espaços como esse, palestras, os próprios congressos médicos, a gente busca demonstrar que hoje você não está alheio a que, independente do seu ato, você fez a cirurgia, deu tudo certo, mas em nada impede de que aquele paciente ou aquele familiar venha demandar contra você. Exatamente. A gente tem dados históricos, dados base da nossa própria massa crítica, onde a gente identifica, por exemplo, que o nascedouro de uma reclamação, ela vem de uma deterioração da relação médico-paciente. 82% de toda essa demanda que a gente vê, seja no judiciário ou não, nasceu dessa deterioração da relação médico-paciente. Então eu posso inverter esse racional e falar assim que 82% das demandas hoje poderiam ser evitadas com um simples bom dia, um sorriso, um abraço, um tratamento humanizado. Mais humanizado? Isso é uma taxa altíssima, né? Curiosamente, mas é assim que quando a gente fala que 80% das doenças são autorresolutivas, ou seja, elas resolveriam com ou sem remédio, isso um grande colega nosso já falou aqui num podcast nosso, estou dizendo que 82% agora das demandas poderiam ser evitadas, ou poderiam ser evitadas, eu gosto de olhar o lado positivo. Porque você imagina que você teve esse resultado, né? O paciente entrou no seu centro cirúrgico, na sua sala cirúrgica, e o seu objetivo é que ele saia no mínimo igual ele entrou, tirando o aspecto da sua área de atuação, né? Mas como é que a gente faz com que esse resultado não se materialize em algo diferente? O que vai acontecer na prática, se esse paciente tiver qualquer tipo de insatisfação, é onde nasce, é onde começa-se a discussão. E dependendo de um simples cuidado em atender no pós-operatório, uma simples conversa, você evita isso. Maravilha. Alexandre, eu vou explorar aqui um tema, falar um pouquinho não de coisas tão técnicas, mas eu quero saber um pouquinho mais de você, sabe, da tua formação. Eu confesso para você que lidar com médico não é fácil.
né? O médico, ele tem uma característica talvez peculiar da personalidade dele, de formação, como ele foi moldado para ser médico, sabe? Que às vezes a gente até questiona se isso é legal, se não é, que é o excesso de autoridade, aquela postura muito, né? E que o médico sabe disso, sabe? Alguns fazem questão de manter, outros não. Como é que você, tá? Depois falar um pouquinho de você, mas essa é a pergunta que eu gostaria de saber de uma pessoa que é responsável por uma área. Que é a área que fala direto, no primeiro momento com você, médico. Desculpa, a tua persona, vamos dizer assim, é isso, né? Sim. Teu alvo é o médico. Sim. Né? Como é que você trata, qual que é o segredo? É arte, é ciência, né? O relacionamento com o médico? Vamos lá. Pergunta Primeiro, né, voltando um pouquinho à primeira parte, né? Vamos lá, pode ser da primeira parte. Sou brasiliense por nascimento, mas costumo dizer que sou um baianeiro, onde meu pai baiano e minha mãe mineira, então tenho metade, né, um pouquinho desses dois estados maravilhosos. Como primeira formação, eu sou contador por formação, especialista em direito médico, gestor de negócios. Mas com certeza a tua formação contribuiu para que você desenvolvesse Sim. essas skills também? Sim, todas no essas teu ferramentas. racional, né, no direito, em tudo, porque o contador também entende bastante da questão jurídica e das leis. E foi um aprendizado extremamente interessante. Eu sempre fui da área de negócio, independente de que indústria a gente estivesse relacionado. Apesar de que dos meus 30 anos de atuação enquanto profissional, enquanto executivo, eu sempre estive atuando no mercado segurador. Eu era executivo de seguradoras, em especial seguradoras multinacionais, que tem todo um outro tipo de visão também trazendo no Brasil. Como é que você pivotou para a área de saúde? Durante 2 anos, eu fui gestor de negócios de um dos maiores players de mercado de medicina diagnóstica, a parte de análises clínicas. Eu costumo dizer que eu não sabia nem falar antitireoglobulina, quiçá saber para que servia. E foi lá onde eu tive a oportunidade de ter conhecimento, além da parte de seguros. Você fazia gestão de uma unidade, gestão de um grupo? Gestão de um grupo. De uma sede? Não, na verdade a sede era em São Paulo. Tem também aqui em Curitiba, mas essa época foi em Brasília mesmo. Então era um centro de diagnóstico com várias unidades. Eu cuidava de toda a parte de administração e gestão desta empresa. Que bacana. Exceto a parte técnica. Então, dentro de uma NTO, dentro do núcleo técnico de realização dos exames, existia uma diretoria médica para isso, mas o restante, parte comercial, administrativa. Entre nós, né, é um grande desafio, né? Porque os termos médicos, para quem não está na área, é um desafio, um aprendizado, né? Eu cheguei, quando me contrataram, eu falei, onde é que esses caras me acharam? E por que me colocaram? Como eu disse, eu não sabia falar antitireoglobulina. Entendi. Quiçá saber para que servia. E aí fui aprendendo de pouco em pouco aquele business e aquele aprendizado me trouxe para cá. Hoje eu lido, você comentou sobre as particularidades do médico, então também existem particularidades da equipe de vendas, existem particularidades do profissional advogado. Administrar todos esses três é um exercício bem interessante. Interessante. Eu gosto de dizer assim, fica melhor, fica mais suave. Não, mas faz sentido. Porque você trabalha nessas três verticais, aí o médico, né, instituição na área de administração, advogado. Imagina, aí voltando, né, à parte da sua pergunta, como é que lida? Existe algum segredo? Porque eu já tive a oportunidade de estar num grupo de saúde com vários médicos. E eu confesso que, por ser médico, essa interlocução é mais fácil. Você está falando a mesma língua, o mesmo par. Agora, eu vejo que não é todo mundo que tem essa habilidade, na área de gestão, principalmente. Como é que é na área comercial, que é muito mais difícil, no meu entendimento? Parte do meu desafio é proporcionar a capacitação do time comercial para que tenha habilidade de conversar com você, como você acabou de comentar, de um grupo onde fala a mesma língua. Mas daí é técnico? Ou não? Tem para todo gosto. Depende muito do momento. Como a nossa relação ainda é uma relação muito consultiva. Entendi. Então a gente gera, claro, em alguns momentos a necessidade. Existem especialidades onde eu não preciso gerar isso, bastando olhar números. Existem especialidades que têm, historicamente, uma demanda maior e, nesses casos, estão mais suscetíveis a uma conversa sem uma necessidade de aprofundar tecnicamente. Entendi. E existem outras especialidades que, por não ter uma demanda, acabam sendo, em algum momento, até refratário. Então, o nosso papel
é demonstrar para esse profissional, tendo 5 minutos, no intervalo de uma consulta ou outra, ou participando de um congresso, de colocar informação e entendendo a necessidade dessa pessoa. Olha, isso está acontecendo no Brasil. Você hoje protege o seu CRM, daqui a pouco a gente começa com isso, entendendo a história de cada um. Então, não dá para ser 100% técnico, não dá para ficar usando uma linguagem de juridiquês, uma linguagem de segurez. Você tem que buscar entender a particularidade de cada médico, de cada pessoa, e isso a gente faz de forma realmente individual. Isso é o feeling de cada um de nós na frente de vocês. Parabéns, hein? Um grande desafio. É interessante, muito interessante. Tanto enquanto desafio, eu tenho vou chamar de um pequeno gargalo, que é como eu consigo hoje no mundo que vive, né, totalmente a partir hoje de redes sociais, como é que eu faço para que isso seja popularizado? A gente tem 600 mil médicos, mas menos de 10% desse total tem algum tipo de proteção, como o produto do Nadem ou os seguros tradicionais. Mas vocês têm estratégia de marketing digital, né? Tem, mas aí a gente começa a adaptar algumas situações. Entram no mercado algo em torno de 25 a 28 mil novos médicos todos os anos no Brasil. Esse time que tem uma idade, né, mais nova, vem de uma origem onde não se compra mais carro, anda de Uber, não tem conta em banco tradicional, tem conta no banco digital. Você acha que a cultura está indo oposta à necessidade do seguro, então, assim, de uma maneira mais macro? Não, oposta não. Eu acho que oposta não. Na verdade, a gente precisa utilizar... Porque essa preocupação do jovem hoje que está se formando da geração millennium, aí, sabe, são os novos, né? Ou da geração Z, vamos chamar, que está vindo mais recentemente, eles não têm essa preocupação? Muito pelo contrário, eles têm essa preocupação. Eles têm, né? Eu entendo também. Até porque, não saberia te confirmar, mas com certeza, acho que sim. No período de faculdade, você não tinha ali uma cadeira chamada bioética. Eu tinha. Tinha já na sua época? Eu já tinha, na minha época já tinha. Né? Isso então já existe um certo tempo, e ali é plantada uma sementinha da importância de se proteger. Sim. Quando a gente vai para os colegas mais antigos, você vê que ele não tinha essa sementinha plantada. Então, esse novo médico, que veio dessa geração Z, geração milênio, que tem uma forma de se relacionar um pouco diferente, quando eu chamei de gargalo, como é que eu vou massificar para que esse conhecimento chegue nele? Então, aí hoje a gente teve uma das reuniões, foi exatamente como fazer isso de ordem macro. Mas sabe o que me deixa feliz? Que as dores são as mesmas. Passado o tempo? Não, assim, eu vejo assim, nós trabalhamos muito com canais de comunicação, né? Omnichannel, atividades, sabe? Eu gosto muito do marketing digital e eu vejo que é muito assim desafiador você saber diferenciar ou saber equilibrar o online com o offline. O período de pandemia veio nos ensinar a fazer muitas coisas. Exatamente, sabe? Até onde que nós conseguimos fazer a conversão dos leads, né? Que são para quem não conhece aí, são as oportunidades de fechamento, né, no marketing digital, e até onde que você tem que fazer de forma híbrida, que você converte os leads para fazer uma visita pessoal, presencial. Alguma das nossas estratégias... Vocês discutem isso ou não? Sim, alguma das nossas estratégias. Ou seja, veja... Acontece. Uma das nossas estratégias, e a gente tem exemplos para poder passar de cada um deles, você pegar esse lead, como é que a gente esquenta, usando a linguagem... Exatamente, como é que esquenta o lead? Que ele vem, às vezes um lead frio, você precisa esquentar, e a venda, ela não deixa de ser consultiva. Aquele lead que foi esquentado, que teve uma maior probabilidade de fechamento, ele gera, às vezes sem necessidade de uma visita. Ele pode ser por telefone, por vídeo. Essa mudança a gente vem observando. Então, curiosidade minha agora. Vocês têm 10 profissionais de outsourcing para fazer? Ou tem outsourcing? Não, é interno? Essa equipe que eu comentei de aproximadamente 10 profissionais são responsáveis por administrar essas 3.000 pessoas que estão na rua. Ou seja, a parte de marketing, a gente tem uma diretoria específica de comunicação, com jornalistas, com diagramadores, com equipe específica disso. E essas 3.000 pessoas, elas são de vendas? Sim. Outsourcing? Exclusivamente. Exclusivamente. Perfeito.
Um baita até time. É um time grande, mas não raro, às vezes chega um dos nossos representantes para apresentar a Anadem, contar o que é a Anadem, o que ela faz, e ele vai dizer, eu nunca ouvi falar de Anadem. Mas então, É curioso. Olha, é curioso. Esse é o desafio. Existem algumas especialidades, vamos lá, colocar plástica, por exemplo. Se algum plástico disser que nunca ouviu falar da Anadem, então ele não foi em nenhum congresso ou ele nunca fez nada. Mas tem especialidades que a gente acaba não tendo uma entrada maior por N motivos. Né? Eu tenho umas ideias aqui, depois eu vou compartilhar com você. Hein? Aceito. Nós trabalhamos muito com os jovens médicos aí, sabe? E eu acho que tudo é uma questão de aculturamento e tem que pegar o racional da necessidade para que deixe mais leve a atividade médica desde o início. Isso tem que começar no berço no mesmo. No berço. O exemplo que eu citei do juiz. No berço. Ou seja, o pai disse, olha, tudo bem que ele tinha uma figura enquanto juiz, ele tem um entendimento diferente, mas veio do berço, olha, quando vocês começarem a atuar, vocês precisam ter duas coisas. É isso aí. Nasceu lá. Então, quando a gente trabalha, e boa parte do que a gente investe é no residente, é no novo médico, para trazer isso para que lá na frente, o nosso processo de venda, nosso processo para aquele profissional... Eu plantaria semente até antes, sabe? Na formação do médico. Como? Deixa para os especialistas tem algumas formas. Nos contarem como, né? Tem algumas formas de a gente fazer plantar isso. semente, sabe? Sim. Falar da Anadem, não da necessidade de ter naquele momento, mas plantar semente. Mais até do que a Anadem, é criar nele, entender que eu preciso ter. O nível de cultura, como eu comentei, nos Estados Unidos, ninguém compra um carro e sai da concessionária sem. Não precisa ter algo que force, não, todo mundo já sabe, mas isso já está na veia do americano, ele sabe disso. Como é que a gente coloca isso dentro da veia do nosso novo médico? Maravilha. Né? Não deve ser um acessório para a formação médica, para os médicos que estão nascendo agora, e para os médicos que já têm como carreira. Nem uma muleta, né, para se apoiar. Não, né? Ele não deve ser um acessório, ele deve fazer parte do seu dia a dia, do seu instrumento até de trabalho, se é que dá para a gente adequar ou adaptar como linguagem, como um paralelo àquilo que é essa tranquilidade de se poder exercer, fazer o exercício tão belo que é o exercício de vocês, da profissão de médico. Eu vejo até como, como aproveitando esse teu gancho aí, como algo necessário. Nós não temos secretária, não temos contador, não temos um gestor de consultório, por que nós não temos um seguro? Vamos lá. Olha, até uma bobagem que eu vou dizer, mas ninguém mais fica sem o celular. Exatamente. O médico não pode ficar sem essa proteção. Sem essa proteção. César, vou tomar liberdade até o Alexandre que me permita também. Eu vou falar de uma forma muito ruim, mas eu espero voltar aqui, até trazendo o Alexandre, para consolidar isso que nós estamos plantando. Nós falamos E o Ser Médico está à disposição de vocês. Muito obrigado. Questão de casa já. É uma semente interessante. Quando a BlimMed nasceu, a princípio para essa questão da blindagem profissional, depois agora em 2021, como já é conhecido, até um pouco mais conhecido aí, que nós viemos com esse braço da questão da célula-tronco. Hoje até a BlimMed virou, inclusive, de células-tronco para a BlimMed Saúde, porque estão vindo outras situações, outras circunstâncias de saúde bastante interessantes para o meio. Mas hoje o Alexandre veio para cá e tem dois motivos muito interessantes aqui. Eu vou ter que falar genericamente, é muito chato isso, porque nem autorizado não estou nem pelo Alexandre, nem pelo... Mas nós temos uma pessoa de uma relação muito próxima nossa, médico também, e que lida com tecnologia. E nós estamos fundamentando, através da BlimMed, como um conceito de contratações de uma forma numa plataforma digital. E isso vai ser uma experiência bastante interessante também para a Anadem. Então o Alexandre está bem integrado e se integrando cada vez mais nisso para que nós façamos essa construção. Isso vai ser muito produtivo, porque... Esse exercício exatamente... Isso não existe ainda? De forma massificada, não. Não. Lembra que eu comentei que eu tenho um pequeno gargalo? Com ferramentas como essa eu consigo, pelo menos é a nossa expectativa, tirar esse gargalo. Maravilha, eu vou conseguir chegar, eu vou conseguir massificar... Né? Que é da escala, né? Sim, dar escala ao produto, ao serviço. Ao produto, ao serviço. E nós acabamos identificando e conversando com esse nosso amigo, você já sabe quem é.
Não sei, conta pra mim. sabe. Não pode falar? Ainda não? Tá bom. Trabalha numa plataforma digital, com uma plataforma digital, você sabe quem é. Ah, entendi. E nós trouxemos também o Alexandre porque quando eu conheci esse trabalho, antes até mesmo de ter um contrato com a Anadem, eu já tive uma percepção assim de um cuidado em massa, em hospitais de uma quantidade, de uma relevância bastante interessante. E nós tivemos essa abertura, por isso que até peço desculpas, não só a você, mas a todo o público que vai nos assistir. Mas nós vamos fazer uma construção muito interessante, que vai trazer, assim, eu acho que uma grande revolução, não só para a Anadem, como talvez para a constituição dos hospitais como um todo aí. Então, me perdoe mais uma vez, é muito genérico e muito fraco, assim, né, até se o Alexandre quiser comentar alguma coisa, mas não estamos autorizados a isso. Mas acho que vai ser uma construção tão interessante, tão profícua, que penso que vai dar certo isso. Que nasçam grandes frutos. Penso que sim, e veja, é para um bem aí da comunidade médica, eu acho que é uma construção interessante. A gente tem um modelo, eu comentei sobre o modelo consultivo da relação, né, desse vendedor com você médico, e a gente precisa adaptar, a gente precisa evoluir. Comentando no carro, vindo para cá com o James, eu comentei, se você quer ter resultado diferente, faça diferente. Então, no primeiro momento pode parecer um pouco assustador. Não, eu quero ouvir, eu preciso ter soluções, e às vezes, né, de uma situação como essa, tem-se oportunidade de fazê-lo. Nós tivemos uma abertura importante, assim, tivemos hoje, até nos surpreendeu bastante, tivemos das 9 às 11h30, praticamente 2h30, conversando maciçamente dentro de um projeto que é uma construção em várias mãos. E tem tudo para que a gente possa aí conseguir realizar e abrir uma nova era aí para uma classe de médicos aí que hoje talvez não seja nem tão assistida, né, Alexandre? Imagino os jovens médicos? Também. Eu penso que hoje você tem uma classificação de médicos dessas áreas que nós estamos buscando e fazendo, jamais antigos, né? Mas eu acho que uma grande leva de uma geração nova aí, que veio para o mercado e até diante da pandemia teve o seu espaço, né, realizado e configurado dentro dessas instituições. Bacana. Esse vai ser um belo desafio, bem interessante. Eu estou me sentindo desconfortável de falar desse jeito. Não, mas eu acho que até porque existem algumas coisas de fato a gente não pode divulgar, as coisas que ainda tem muita coisa em construção, mas são conceitos diferentes, doutor César. A gente está buscando de fato fazer diferente para ter resultado diferente. Perfeito, é isso aí, parabéns. E esses modelos a gente tem que testar. Essa é uma característica da Anadem, enquanto área comercial, aqui tendo a palavra. A gente precisa inovar, a gente precisa trazer ideias. É isso aí. E quando o senhor me comentou, olha, tem alguma coisa, eu falei, já anotei aqui, terminando, eu já me dei logo a dica aqui que eu estou precisando fazer coisas novas. James, parabéns. Desejo sucesso a esse novo desafio. Vamos estar aqui divulgando isso. E podem contar com a plataforma aqui também, com o Ser Médico Podcast, né? Nós temos vários médicos que nos escutam através do Spotify, estão na academia, estão correndo, estão fazendo suas atividades, né, dentro da correria do dia a dia do médico. Sim, sim. Então, pode contar com o nosso apoio também. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, doutor César. James, uma palavra final? Olha, um agradecimento, né? Um agradecimento, parabenizar por esse espaço, parabenizar pelo crescimento do Ser Médico, parabenizar e agradecer, eu como, né, um partícipe aí dentro dessas questões. Eu até estava pensando esses dias, a gente tem um trânsito tão interessante, né? Essa questão aí da Blimed Saúde, das células-tronco, me trouxe um trânsito tão interessante e uma integração tão grande dentro de onde nós fazemos frequência, né? Com certeza. E não sendo médico, Alexandre, uma coisa interessante, eu me sinto tão integrado porque eles acabaram fazendo um acolhimento aquilo que a gente trouxe como proposta, uma observação interessante dentro daquilo que é
a questão de saúde, da aplicabilidade, daquilo que vai ser o presente e o futuro, falando na questão das células-tronco e de tantas outras situações que a gente pode estar aí somando e trazendo, que quase me sinto um médico. Já senti vontade de fazer medicina, mas não me vejo com capacidade para isso. E nem com idade mais, né? Já estou mais perto de 60 do que de 50, César. Eu já ia falar então não da dá. idade, cuidado. Mas mais é realmente um agradecimento, César, por todo esse acolhimento de... Hoje é a terceira vez, já estou me sentindo meio sócio daqui, né, Marcelo? Virou até co-host hoje. Ele é co-host. É isso aí. Produção, vamos colocar o James lá como co-host. Merecido. Muito obrigado, muito obrigado. Né? Você é de casa. Obrigado. Alexandre, por favor. Eu vou pedir, né, licença nesse espaço para conversar com você, participante desse podcast, que separou aí alguns minutos para nos ouvir, para conhecer um pouco mais da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, a ANADEM. Deixar para você a mensagem. Nós existimos por conta de você. Nós estamos aqui para cuidar de você. Basta nos dar a oportunidade de demonstrar, de conversar, de trazer essa informação, esse conhecimento e, acima de tudo, uma proteção para que você possa exercer a sua atividade com a tranquilidade necessária no dia a dia. Parabéns aos dois, Alexandre, James, muito obrigado. Eu que agradeço. E eu não posso aqui lhe dar meu depoimento como médico também, que eu acho que é muito importante você encarar esse assunto, não como foi colocado aqui, como algo assim de acessório, mas como uma ferramenta, algo que vai contribuir para que você possa exercer da melhor forma possível, de forma ética, com paz, com tranquilidade, as suas atividades. Você, jovem médico. Isso? Fiz um jabá para vocês, hein? Pronto. Ai, coisa boa. E não estou ganhando nada por isso, pessoal. Só copiar e colar, hein? Pessoal, obrigado, agradeço a participação de vocês aí, obrigado a toda a equipe aqui do Cristal Podcast, o Ser Médico Podcast agradece, tá? Damos aqui então por encerrado o episódio número 58 do episódio do Ser Médico Podcast. Muito obrigado a você.